Olá, eu sou o Jadson Gomes e esse é o Capitalistas de Merda. Capitalistas de merda! Capitalistas de merda! Capitalistas de merda! Capitalistas de merda! E hoje eu tô aqui para falar sobre o Instagram. Sério, é isso aí mesmo, vou falar sobre o Instagram. E eu resolvi falar sobre o Instagram, assim, meio sem roteiro aqui, sem uma pauta muito definida. Até porque eu já escrevi dois artigos, né, dois textos lá no meu blog, jadson.com, vocês podem acessar lá, vou deixar o link aqui para os dois posts também. Mas a primeira coisa que eu queria falar assim é sobre o Instagram em si, sobre a minha visão do Instagram e o que me levou a escrever lá o primeiro post que eu fiz lá, que tem esse título bonito, assim, simpático, que é Fuck You Instagram. Né? Esse texto eu escrevi lá em maio e eu convido nesse post assim a que todo mundo saia do Instagram, né? Para que entre lá, não precisa nem fazer backup, só entre lá e exclua a sua conta. Eu sei que não é fácil, eu entendo, né? Para dar um contexto aqui, eu saí das redes sociais há mais ou menos 2 anos, incluindo o próprio Instagram, né? Obviamente eu já usei por um tempo, assim. Eu resisti no começo, fiquei muito tempo sem usar, ele já era muito popular, todo mundo usando, todo mundo postando fotos e tudo mais. E eu continuei muito no Twitter e no Facebook, assim, apesar do Facebook gradualmente eu ter parado de acessar. Até que eu entrei no Instagram e fui engolido ali pela aquela máquina de atenção, né? Que eu chamei, inclusive, num dos posts. É uma máquina de atenção, tu fica preso, o negócio é feito para isso. Então acho que vale a gente conversar e entender um pouco isso, assim, né? Então tem todo esse contexto que eu trago de que eu utilizava o Instagram e eu tenho plena consciência de que eu fui pego dentro dessa armadilha, né? E que eu sempre gosto de comentar quando alguém me pergunta, tá, mas e por quê e tudo mais, mas assim, ó, olha, é um monte de gente, né? Um monte de engenheiros e engenheiras, um monte de gente trabalhando na área de ciência, psicologia e tudo mais dentro do Facebook, trabalhando em pegar tudo que se sabe e todos os experimentos que se fazem dentro da base do Facebook, que é de bilhões de usuários, para conseguir criar um aplicativo, um site, uma ferramenta, um serviço que a gente fique preso o tempo inteiro. Isso aí não é o Jadson dizendo, isso aí já existem vários estudos falando a respeito, né? E é uma coisa que, se a gente parar para pensar, faz sentido. É uma aplicação ali, né? Um serviço que ele é de graça, ele é free, né? Tu não tem que pagar por ele. E tu tem um benefício de usar ele, porque tu consegue ver as fotos de pessoas, de amigos e tudo mais, fotos de gatinhos, vídeos, etc. E tu faz isso de uma maneira free, tu não tem que pagar nada, né, para acessar. E em troca disso, o Instagram precisa vender para conseguir manter toda a estrutura deles, né, o Facebook, né? Então, beleza, essa é a troca, mais ou menos, né? Isso que a gente fala bastante aqui no Capitalistas de Merda, e enfim, eu falo bastante também por aí. Que essa é a troca que se deu na internet, é assim que a maioria das coisas funcionam, né? Mas enfim, vamos lá. É difícil sair, né, das redes sociais e eu já deixo uma recomendação aqui para quem não leu ainda. Inclusive, eu não li esse livro, estou recomendando sem ter lido esse livro específico. Eu já li vários outros livros do Jaron Lanier, mas esse do 10 argumentos para sair das suas redes sociais eu não li porque eu já saí das redes sociais, né? E eu já vi palestra dele falando sobre o assunto, já li artigo dele falando sobre o assunto. O livro especificamente eu não li, mas muito do que ele fala nesse livro dos 10 argumentos, ele fala nos outros livros dele, né? E ele está sempre mencionando, né? Enfim, algumas coisas que eu comentei aqui são os argumentos do Jaron Lanier, né? O que eu mais acho interessante, eu vou deixar linkado aqui também uma palestra do Jaron Lanier, onde ele fala que a gente está fadado aí ao fim da humanidade. Ele é bem exagerado, assim, mas ele disse que a gente está fadado a alguma coisa muito ruim, inclusive ao fim da própria humanidade, e se a gente dedicar todas as soluções que a gente tem para conversação e tudo mais para um terceiro, né? Se a gente precisa de um terceiro
para intervir e para facilitar a nossa comunicação e indo mais além, né? Não só isso, né? Esse terceiro ele está no meio, mas não necessariamente ele está fazendo só o papel de intermediar, né? De, recebe uma mensagem e passa a mensagem. Não, ele está analisando essa mensagem, ele está inferindo um monte de informações sobre essa mensagem, sobre os usuários, sobre, enfim, 1 milhão de coisas. Então esse é o ponto dele e eu concordo plenamente. Assim, a gente tem que achar outras soluções para se comunicar e não só se comunicar, né? Com todas essas outras coisas que surgiram na internet. Bom, uma coisa que me irrita muito e que eu falo lá nesse post é sobre essa tendência aí de alguns anos atrás aí, até agora, que é... Eu falo muito sobre isso, né? De que a gente perdeu não só eu, né? Muita gente no mundo. A gente perdeu a essência da internet barra web. Aqui eu estou falando da própria web, né? A internet é a camada de baixo, mas a gente perdeu a essência que a gente tinha antes. A gente perdeu a relevância dos sites na internet. A gente perdeu tudo isso com o surgimento das redes sociais. Então, uma coisa que me irrita muito é que hoje os negócios, as pessoas, os influenciadores, toda essa parada, já nasce com a primeira coisa é um Instagram, né? Ou um Twitter, ou alguma outra coisa assim. E aqui eu tô focando principalmente no Instagram, né? Muitos negócios rodam só no Instagram. E aí eu entendo esse contraponto, e eu sempre discuto sobre esse contraponto de que sim, pequenos negócios ou grandes negócios, enfim, dependem também do Instagram para conseguir sobreviver, fazer, enfim, vender seus produtos e tudo mais, e tem esse lado benéfico. Tu não precisa investir em criar um site na internet, contratar programadores e tudo mais, e tu pode montar o teu negócio no Instagram, né? Mas isso é para uma pequena parte, assim, né, do mundo de negócios e pequenos empreendedores ou empreendedores e empreendedoras. Então, eu não sei, eu continuo muito incomodado com isso, assim, sabe, de que as empresas focam muito mais nisso, e não é porque não se tem uma equipe de tecnologia, uma equipe de mídia e tudo mais. Focam porque é o que aconteceu, né? O Instagram hoje virou o padrão, né? E o site na internet, então, perdeu a relevância. O que eu tenho lido e estudado bastante é sobre o capitalismo de vigilância e o lance total que essas aplicações fazem, que eu comentei no início, que é a gente ficar preso, né? A gente fica preso ali, a gente tem o lance da dopamina, a gente se sente bem quando tem um like, quando a nossa foto é vista e tudo mais. Isso não é exclusivo do Instagram, tá? Isso é em todas as redes sociais. Não tem uma rede social que não tenha isso. Então... é complicado. Nesse post que eu tô bem puto com o Instagram, eu falo principalmente sobre uma das coisas que me irrita profundamente, assim, que é essa última pá, assim, de terra em cima dos sites na internet, de todo o ecossistema web que as redes sociais, né, e o Instagram tá fazendo, que é de cada vez mais aumentar esses jardins murados que eles têm, né, esses muros, né? Então hoje a internet é totalmente ramificada em pequenos silos, pequenos muros, né? E esses muros são controlados aí pelos grandes monopólios. Então, no caso do Instagram que eu estou falando aqui, é que cada vez mais eles botam mais tijolos em cima desses muros. Por quê? Porque aos poucos eles vão cortando as funcionalidades da web aberta, né? E a web aberta é o quê? Eu tenho um link na internet, eu quero acessar esse link na internet, esse link é público, né? E isso já não é mais verdade dentro do Instagram. E isso não é mais verdade dentro do Instagram. Cada vez mais eles estão bloqueando qualquer tipo de acesso que a gente possa ter a um conteúdo dentro do Instagram, a não ser que tu crie uma conta no Instagram e que tu faça parte desse jardim murado. Essa é a estratégia deles. Tu quer ver nosso conteúdo? Tá bom, então vem pra cá, né? Isso que me irrita profundamente. Nesse post eu ensino como burlar essas coisas, porque afinal de contas, um conteúdo na internet, a internet ela é livre, a internet ela é aberta. Então se o Instagram quer estar na internet, eles podem tentar burlar muita coisa, né, das coisas intrínsecas da internet, da web aberta, mas quem tem conhecimento técnico consegue burlar. Nesse post, que de novo está linkado aqui, eu ensino para qualquer pessoa como fazer para ver uma foto no Instagram sem estar no Instagram. Por que eu fiz isso? Porque tem, sei lá, muitos artistas que eu seguia no Instagram,
Justamente porque essa parte eu acho legal, né? Acabou que os artistas migraram todo para o Instagram e tudo mais, então eu acho legal esses bastidores, assim, de poder ver o que o artista está fazendo. E eu acabei criando esse post porque eu fui ver uma foto, um vídeo do Fat Mike, do NoFX, e o Instagram simplesmente bloqueou essa opção, né? Eu não consigo ver. Então eu dei uma burlada ali e consegui ver como fazer e fiquei extremamente irritado assim sobre essa estratégia ridícula do Instagram de bloquear isso, né, para, enfim, para a grande massa. Então quem quiser aprender, quem estiver vendo aqui, que não tem conhecimento técnico, pode ir conferir esse site lá para justamente ver como burlar. Agora, indo um pouco mais além, eu escrevi mais um texto falando sobre o Instagram, porque na época eu estava simplesmente de saco cheio, né, de todo esse ecossistema que o Instagram criou. Mas eu resolvi fazer o seguinte, não, deixa eu dar uma pesquisada além, né, porque sou muito curioso nessa parte de como que o Vale do Silício e todas essas coisas funcionam. Então eu recorri lá ao livro No Filter, a história do Instagram. É um livro muito legal, ele é escrito lá pela Sarah Frier, ou Fryer, não sei como é que se pronuncia, mas enfim, a Sarah é uma jornalista super renomada e nesse livro ela conta assim de uma maneira muito didática toda a história do Instagram e as pessoas, né, dá pra ver que as fontes dela são fontes de dentro do Instagram e então ela conta de fato assim desde o embrião da ideia dos fundadores até de fato conseguir começar a ganhar alguma atenção, depois de ser vendido e depois de tudo que aconteceu depois da venda, todas as promessas do Mark Zuckerberg e tudo que deu errado, assim, né? E também todas as coisas que deram certas. Enfim, eu até concluo nesse post do review desse livro que não dá para negar que o Instagram é um case de sucesso. Case de sucesso. Se a gente for parar para pensar em grana, né, em dinheiro, e nesse Vale do Silício Way of Life, né, a maneira de se dar bem no Vale do Silício, porque afinal de contas uma empresa com 13 pessoas trabalhando, vendida por $1 bilhão para a maior rede social do mundo, no caso o Facebook, não dá para negar que é um caso de sucesso, né? O que a Sarah fala nesse livro é sobre todo o background que acontece, né? Que teve a venda, teve tudo mais, tudo muito legal, tudo muito lindo, mas tem um monte de coisa podre que aconteceu, principalmente sobre o Mark Zuckerberg, né? Que é basicamente o ditador das redes sociais, né? E algumas coisas muito relacionadas a ego também, né? De como que ele chamava o Instagram de canibal. Ele falou que o próprio Zuckerberg falou isso, né, que o Instagram estava cometendo canibalismo ao se tornar muito mais popular do que o Facebook. E sendo que ele comprou o Instagram, então essas coisas não fazem muito sentido, né? Ela fala muito sobre esse embate dos fundadores lá, o Kevin Systrom e o Mike Krieger. Mike Krieger, inclusive, é brasileiro, né? Que eles fundaram então o Instagram, venderam e tudo mais, e eles foram aos poucos perdendo a autonomia dentro do Facebook e sendo podados pelo Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, eu falei que ele é um ditador das redes sociais porque ele detém mais de 50% do Facebook, então, tipo, é basicamente o que ele quer, né? Não tem outra... se ele não quer que uma coisa aconteça, não vai acontecer, basicamente isso, né? Tem que convencer ele. E eles não conseguiram, né? Os fundadores lá do Instagram não conseguiram convencer o Mark Zuckerberg de que era legal investir nas ideias que o Instagram estava tendo e, enfim, do jeito que eles queriam levar o Instagram. E acabou que os caras abandonaram o barco, os caras saíram, né? Eles desistiram e saíram fora, né? Enfim, então eu recomendo muito assim, a leitura desse livro, No Filter, né? The Inside Story of Instagram. É um livro muito legal. Eu vou deixar aqui o link para esse post onde eu faço um pequeno review, assim, né, falando sobre isso. Eu também linko com o outro post que eu falei, a minha insatisfação com esse modelo aí dessa rede social. Hoje o episódio é mais curto, porque estou sozinho aqui fazendo um monólogo, mas eu achei importante falar sobre esse tema, e porque ele conversa direto aqui com as coisas que a gente traz aqui no Capitalistas de Merda. Eu também quero trazer mais vídeos assim, vídeos mais curtos e episódios mais curtos lá pro podcast também, porque eu acho que é importante manter esse conteúdo semanal, assim, né? Mesmo que a gente não tenha uma pessoa a mais aqui, um co-host ou um entrevistado, entrevistada, acho importante a gente manter esse canal aberto, assim, e eu conseguir falar aí
paradas que eu ando estudando. Então é isso, nos vemos na próxima semana e até mais.